eu acho que conheço, todo mundo que me conhece, mas a Beth e eu desenhamos esse programa para vocês sobre como que a gente deve viver para poder morrer bem. É um negócio meio esquisito, mas é a verdade, né? E o que acontece depois que a gente morre? Então, a Beth ficou com uma parte do outro lado e eu fiquei com a parte antes da gente morrer. O que a gente está fazendo aqui? Nós somos seres que encarnamos espíritos. Então, esse material que é aqui é apenas o envoltório do nosso espírito. Quando estamos aqui encarnados, o nosso espírito se transforma em alma. Apesar de que à noite vira espíritos, talvez vai voar por aí. Mas então nós, como se damos um refúgio para essa alma enquanto nós vivemos. Mas por que então nós estamos encarnados? Porque o processo evolutivo do espiritismo, que o espiritismo acredita ser, é que nós temos que evoluir. O nosso espírito aprende, faz erros, aprende, faz erros, num processo muito longo de evolução. Nós ainda não sabemos como é que é o final disso, ninguém sabe, ninguém sabe o que é o espírito, como é que apareceu. São respostas que nós aqui somos tão pequenininhos em termos da beleza de Deus que a gente ainda não sabe. Então, enquanto a gente está aqui, uma coisa a gente sabe. Vamos nos preparar o máximo possível para cumprir as nossas, dos nossos planos que nós fizemos antes de encarnar. Vamos aprender o máximo possível para que quando a gente desencarne, não seja somente para a nossa evolução, mas que a gente possa ajudar outros com a experiência que nós tivemos. Quando a gente faz a reforma íntima, é uma das coisas mais importantes da nossa encarnação. A reforma íntima é conhecermos. Eu não estou me conhecendo como Hilda, eu estou me conhecendo como espírito. Esse espírito que virou alma quando eu nasci, é esse o que eu aprendo. Quem é? Como é? Para onde vai? Então, eu tenho a obrigação, nessa matéria, de oferecer o máximo possível para esse espírito. Então, quando a gente fala de reforma íntima, né? Todo mundo fala, tá bom, como é que a gente faz? Então, o meu objetivo nesse programa com a Beth foi sugerir um programa, porque é baseado nos 12 passos de recuperação, de álcool, de drogas e tudo mais. Então, para mim, há 28 anos atrás, eu parei de beber e de usar drogas. E enquanto eu não encontrei a espiritualidade através do espiritismo, e na época eu só tinha o evangelho segundo o espiritismo, não tinha grupo aqui, não tinha nada. Então, eu tinha que usar o meu evangelho segundo o espiritismo, e com ele só com ele, eu consegui reencontrar Deus, desenvolver minha fé, e agora a minha fé é maior do que nunca, porque eu vejo os resultados todos os dias em mim mesma. Estou ficando velha gaga, mas ainda tenho conhecimento de eu mesma em certas coisas. Então, eu posso me preparar melhor para isso. Então, nesse programa que eu tinha feito para vocês aí, foram, acho que 3 ou 4 sessões. Acho que foi. A gente se dividiu aí, não sei bem, nem lembro. Mas o importante é que o processo tem 4 partes. Então, a primeira parte, que é o passo 1, 2, 3, nos fala de humildade e aceitação. Esses são os 2 conceitos principais desses passos, 1, 2, 3. Humildade e aceitação. Segunda parte é o inventário pessoal, o famoso inventário pessoal, reconhecer falhas e defeitos. Por que a gente tem que fazer isso? Porque essas falhas e esses defeitos estão no caminho ali impedindo a gente de crescer. Porque a gente não sabe o que são. A gente tropeça e nunca aprendeu. Então, se a gente parar para fazer esse inventário,
de repente, a gente conhece alguma coisa sobre essa pedra no caminho e aprende a pular, a andar em cima, a tirar do lado. Mas aprende. Essa pedra não vai ficar no caminho mais. E esse caminho é o caminho à reforma íntima para poder desencarnar de uma maneira fácil. Então, a terceira parte vem agora. O que eu faço? Eu aprendi como fazer a reforma íntima. É uma sugestão de como fazer a reforma íntima, ok? Serviu para mim, não sei se serviu para você. Mas eu passei, então, pelo processo. Aceitei, aprendi sobre humildade, aprendi sobre Deus, que existe Deus, não sou eu. E essas coisas básicas, né? Aí aprendi sobre mim mesma com o inventário. E agora, o que eu faço com isso? Agora, então, eu vou usar esse conhecimento para arrumar as coisas que eu fiz errado na vida. Vou tentar, pelo menos, e fazer uma estrutura para que eu continue vivendo na alegria da minha fé, na alegria de que eu encontrei a espiritualidade novamente, na alegria de saber que eu tenho espíritos que estão ao lado de mim me ajudando. Isso aí é alegria, gente. Não sei como é que as outras pessoas consideram esse passo que a gente dá de se autoconhecer. Para mim é alegria. É alegria quando eu posso fazer caridade. É alegria quando eu leio alguma coisa e eu compartilho com alguém. Para mim, isso é uma coisa assim, importante. Eu sou feliz. Puxa vida, né? Eu não podia dizer isso, não, certos anos atrás. Então, utilizando tudo que nós aprendemos até o passo 7, né? Então, agora a gente começa no passo 8, vai ser sobre perdão. Eu vou pedir perdão àqueles a quem eu feri e que provavelmente são aqueles que me feriram, porque tudo é simbiótico. Quando a gente olha para alguém e fala, não gosto dessa pessoa, sabe? Não quero nem olhar para a cara dela. Provavelmente a gente, algum tempo, fez alguma coisa que a gente não tem a coragem de olhar na cara dela. Porque se eu não fiz nada de errado, eu não tenho por que ter aquela consciência de que já vai me encher a paciência. Pedindo perdão, por menor que seja a nossa parte, ajuda a eliminar aquela mala de ressentimento, de medo, né? Tudo isso. Então, a gente vai utilizar isso daí. Pode ter gostado que saiu, mas tudo bem. E cada vez que a gente aplica um conhecimento, é parte da reforma íntima. Eu, pelo menos, falo começar, mas é continuar na realidade. Porque cada vez que eu aprendo, por exemplo, eu faço um pouco de caridade, e aí eu falo, mas eu fiz isso mesmo sem pensar em nada mais, ou porque é bonitinho, e as pessoas vão olhar para mim e vão falar, olha, ela faz caridade. Essa vaidade da gente existe e a gente nem se dá conta, não é mesmo? Então, no quarto passo, eu reconheço a minha vaidade, e no passo que a gente chega no passo 8, 9 e 10, é isso que eu vou agora entrar em ação e utilizar. Não vou querer fazer as mesmas coisas que eu fazia. Me ajuda, Deus, me ajuda, meu anjo da guarda. Mas tudo bem. Quarta parte já é o final do programa, que é a parte sobre aprender o que é oração, o que é meditação. Porque tem muita gente que confunde os dois. Orar é falar, perguntar, meditar é receber e ouvir. Então, o passo 11 está tudo ligado, é tudo que nem aqui. É tudo que nem espiritismo também. O passo 11 é ajude-se a ficar calmo, objetivo, faça um inventário diário do que você fez, do que você aprendeu, agradeça e fica quietinho e espera o que vai acontecer. Não faz isso quando você está pronto para dormir, porque se dorme, se discuta, né? Então,
Mas é isso que a gente aprende quando a gente faz a manutenção do programa, que é no Passo 11. E, por último, por que não passar essa informação, essa felicidade que eu senti para outros? Então, o fato de eu poder estar aqui falando para vocês sobre isso me faz vibrar, porque é assim, tipo, gente, foi tão bom para mim, deixa eu falar para vocês o que é, sabe? E, sei lá, não vai servir, não vai usar, não importa. O que importa é que vocês receberam, está aqui. Alguma parte do seu inconsciente recebeu essa mensagem. E talvez amanhã você use um pedacinho, uma sentença disso, uma palavra do que eu falei. E já é uma coisa que eu cooperei com a sua própria evolução. Olha que coisa linda, né? Então, para mim, vir aqui e falar, é isso que representa. Talvez eu tenha ajudado vocês a aprender um pouquinho assim. Olha que ótimo, né? Então, eu me sinto feliz. Então, depois eu vou entrar mais em detalhes em cada uma dessas partes. E agora, com vocês, a Beth, que vai falar do que acontece quando a gente morre. Oi, gente. Bom, eu e a Hilda, né, nós desenvolvemos um projeto, que o nome do projeto é Alma e Espírito. Né? Como ela mesma falou, alma é quando a gente encarna e espírito quando a gente desencarna. Um ser integral em evolução. Então, a gente começou pedindo para a gente, seguindo aquele ditado tão conhecido que é conhece-te a ti mesmo. Só que a gente vai um pouquinho além disso. A gente vai para o após o conhece-te a ti mesmo, o domina-te a ti mesmo, né? Porque quando você se conhece, você sabe, não, eu sou uma pessoa explosiva, então eu estou numa situação que eu posso explodir, então eu vou me dominar, eu vou me controlar. E aí, quando você começa a ter esse controle, a ter esse domínio sobre si mesmo, você vai se transformando. Então, assim, eu não quero ser essa pessoa explosiva, eu quero ter um maior controle das minhas emoções. Então, você vai passando a se transformar. Quando a gente faz uma viagem, né, para um país diferente, um país novo, a gente normalmente pergunta a quem já esteve lá ou vai pesquisar, né, o que, que tem de interessante nesse país, o que, é que a gente deve levar, como é o clima lá. E esse livro, Educação para a Imortalidade, ele fez entrevista, é um livro que é composto por entrevista com os espíritos, né, são pessoas que já desencarnaram, estão no mundo espiritual, e eles perguntaram para esses espíritos como é que foi o desencarne, como é que está a vida deles lá. Porque nós já desencarnamos várias vezes, mas nós esquecemos, que é uma bênção. A gente esquecer, o esquecimento é uma bênção. Né? Então, como Allan Kardec fez, interrogando, né, os espíritos, esse livro foi feito dessa forma. É um projeto de pesquisa que começou em 1999 e ainda continua, já vão lançar o segundo livro. A Cristina, que é a escritora desse livro, ela vai lançar já o segundo livro. Bom, e a minha parte nesse projeto é a gente se preparar para o depois, né, do desencarne, se preparar para a vida espiritual, né, para esse novo país que a gente conhece, mas a gente esquece como é. Então, assim, uma pergunta que eu fiz muito é, a gente já está se preparando para isso? Né? O que é que a gente deve levar? Como é que a gente deve arrumar nossa bagagem? Né? Como é que a gente vai viver bem para poder morrer bem? Então, melhor falar disso às pessoas que lembram como foi o desencarne, né? Então, eu vou ler aqui alguns depoimentos que constam nesse livro. Tem muitos depoimentos, eu colhi alguns. É bem resumido o que eu vou falar, o que eu vou ler. E aí, eu queria pedir a vocês que, enquanto vocês estiverem escutando, vocês vejam assim, é bom levar isso, não é bom levar aquilo, essa pessoa desencarnou e o espírito levou isso, não foi interessante, ou foi interessante. Porque a gente vai ter um tempo de reflexão, e aí vai ser a vez de vocês estarem colaborando com o nosso projeto, né, Ida? Vou fazer um parênteses, essa escritora ali, ela já deu uma palestra aqui, tem um vídeo dela no YouTube, e ela explicando o processo que ela usou e o material, como ela gerou esse material. E nós temos esse livro também na nossa biblioteca. Quem quiser emprestado, está na biblioteca. Bom, então, assim, o primeiro depoimento é do Frederico. Ele é um jovem, quando desencarnou, ele tinha 22 anos, foi num acidente de
de moto na estrada, e ele lembra quando aconteceu o acidente. Ele, espírito, saiu do corpo para pedir ajuda. Ele diz o seguinte: lembro que fiquei doido, enlouquecido no meio do trânsito, chamando pessoas para socorrer um acidente, mas eu não sabia que o acidentado era eu. A morte lhe era desconhecida. Eu sabia que quem morreu acabou, e eu me enganei. A escritora do livro, que também é membro do grupo de pesquisa, ela fala um pouquinho mais como é que foi o desencargo do Frederico, né? Ela dá detalhes. Ela diz assim: ele estava tremendo durante toda a entrevista. Primeiro, por causa da lembrança do desencarne, né? Quando ele começou a contar, ele lembrou como aconteceu, ele começou a sofrer, né? Voltou a sofrer. E também, isso é um ponto interessante, que eu acho que isso acontece com muitas pessoas, ele tinha medo de espírito. Então, ele sabia que ele era espírito e ele tinha medo. Ele nem se olhava no espelho. Lá na espiritualidade, tem uma casa onde ele vivia, né? Não sei se ele ainda está lá, mas onde ele vivia. E ele nem se olhava no espelho, porque ele dizia: eu tenho medo de espírito, eu não vou nem me olhar no espelho. Para você ver o quanto que ele tinha esse medo, né? E ele disse assim: nunca gostei de espírito, tinha medo. Ele não tinha religião, não tinha conhecimento sobre a morte. E ele diz assim: isso é tudo novo para mim. Né? Então, o desencarne de uma forma trágica, né? O acidente, e o fato dele estar na espiritualidade ser algo novo que ele não acreditava, não sabia que ele iria continuar vivendo. Aí, o livro, a Cristina relata que tem muitos espíritas que também têm esse medo. Ela diz assim: muitos relatos dos espíritas: tenho vergonha de dizer que sou espírita, porque não consigo me controlar diante da morte. E um outro depoimento de um espírita é que morro de medo de morrer. Então, assim, por isso que é interessante a gente estar falando da morte. Né? Muita gente bate na madeira: tá me agorando, vamos falar de morte? Não, esse assunto não é interessante, não é bom, não gosto. Mas quanto mais você fala, é algo que vai ficando conhecido, não fica tão assustador. E para nós espíritas é real, né? Existe vida após a morte, não é novidade. Desculpe, não é novidade. Bom, o segundo é Rafael. Ele trabalhava na lavoura e morreu decapitado, né? Cortaram a cabeça. Ele falou de uma vida muito antiga que ele não conseguia lembrar do tempo. Ele diz o seguinte: naquela época a gente acreditava em deusas, não tinha um Deus. Ele disse: morri muito triste porque morri calado. Eu deveria ter falado, porque assim eu morreria com o coração em paz. Eu deveria ter falado da minha fé nas deusas. Ele continua dizendo: acreditávamos em deusas e eu morri por acreditar nelas. Deus e deusas é a mesma coisa, só deram um nome diferente. Eu queria só dizer isso, que eu morri acreditando nelas, mas coisas que a gente vivia e fazia que era tudo por amor. Rafael se refere à perseguição dos pagãos que a Igreja Católica promoveu na Idade Média. Ele conta que eles adoravam a grande deusa mãe e que essa crença eles eram perseguidos, né, pelos cristãos naquela época, que não acreditavam muito no Cristo. Ele continua dizendo assim: eu me senti culpado porque eu fiquei calado. Eu vi todo mundo morrer, toda a minha família, os meus amigos, e eu calado. Apesar da morte sob crueldade física, o que ele sentia não era um sofrimento físico, o que ele sentia era uma dor moral. Ele diz: eu achava que ninguém mais queria me ver, porque eu fiquei calado. A gente vivia em paz, e eles foram chegando e pegando todo mundo em nome do Cristo e matando. Ele, Cristo, também era deusa para nós. Eu só pensava que eu poderia ter morrido melhor, dizendo que eu também acreditava em tudo aquilo. Mas eu fiquei calado e isso me deixou muito perturbado. E eu fiquei lá, vendo as cabeças, né, naquela época decapitavam. Eu fiquei um tempo lá. Eu queria dizer para vocês que não se calem. Quando a gente acredita numa coisa, tem que falar. Não dá para morrer com o coração cheio do que se quer falar. Eu precisava falar que ninguém tinha nada contra esse Cristo. Ninguém tinha nada contra ninguém. Ele afirma que os que ficaram, depois que morreram, os que ficaram melhor, foram aqueles que falaram. Não, eu acredito na deusa. E mesmo assim morreram. Ele disse assim: eu fiquei calado e eu acabei morrendo também.
todos morreram. E a Cristina, no livro, ela fala assim, ela faz um alerta para a questão da intolerância religiosa, que ainda existe até hoje, né? Que a gente faça a escolha de tolerância, de fraternidade e de bondade, para não incorrer nesse mesmo erro que há muitos anos, há muito tempo atrás, ocorriam. Bom, vamos para o terceiro, Felipe. Ele relata que a entrevista dele, nessa entrevista, ele relata que a morte dele ocorreu há mais de 50 anos e que ele praticava o catolicismo, ele não conhecia o espiritismo. Ele era médico e foi assassinado em sua própria residência. Ele diz assim, ele não acreditava que a morte era o fim. Ele disse, ficava a me indagar por que o nosso pai iria criar o ser humano com tanta inteligência, com tanta condição de ajudar o próximo e também se ajudar e viver tão pouco, quando poderia passar seus conhecimentos para outras pessoas. Eu achava que existia algo mais, porque a morte só acaba com o corpo. Isso eram minhas indagações. Não é possível que não haja continuidade. A minha ideia era essa. A pedido da equipe, ele que estava entrevistando ele, passa a narrar as sensações da continuidade da vida. Ele diz, primeiro, quando ocorreu a minha morte, foi um momento doloroso. Por mais preparo que a pessoa tenha, mas uma morte brutal deixa a pessoa sem chão. Bem, eu acredito que não existe lado de cá ou lado de lá, porque é um lado só. O que existe são evoluções, são estágios. No momento que ocorreu a minha morte, eu fiquei muito chocada e meus familiares também. Depois, vamos vendo aqueles que... Ele fala que depois que ele morreu, ele foi vendo as pessoas que estavam socorrendo. E aí ele começou a ter mais esclarecimentos sobre o que acontece após a morte. Como ele disse, que ele não acreditava que a morte do corpo seria o fim. Aí ele disse assim, quando eu vi as pessoas, os socorristas, eu falei, ó Pai, chegou a hora do Senhor me responder. Agora eu quero resposta, agora eu preciso das respostas para as minhas perguntas. E aí ele adormeceu. E ele disse que quando ele dormiu, ele passou para um outro estágio. E ele diz assim, ele se despede da equipe agradecendo e diz, que vocês possam continuar com esse trabalho, para que aqueles que não têm ainda o conhecimento, aqueles que têm ainda descrédito sobre a continuidade da vida, possam, através dos testemunhos, sentir a beleza do nascer, do renascer e do aprender. Muita paz. Bom, o quarto é o Otávio. Esse anterior, esse do médico, Felipe, ele deu a entrevista 50 anos depois que ele faleceu. Já o Otávio, ele deu a entrevista 2 meses e 9 dias depois que ele morreu, né? Então, bem recente o desencarne e a entrevista. Ele era católico e ele diz o seguinte, sou um homem de fé, de tanta fé, que ao acordar do lado de cá, eu me vi vivo, sem meus familiares, mas ao invés de me desesperar, procurei saber dos que estavam ao meu redor o que tinha acontecido. E em nenhum momento fiquei preso ao corpo que deixei, porque sempre acreditei na vida eterna. E se eu estava ali no meio de pessoas que não conhecia, era porque algo muito importante tinha acontecido. Com isso, ele revela o poder da fé, o quanto que é importante você ter uma fé, né? Que o ajudou muito. Ele diz, lembrei no momento em que senti aquela dor e também me lembrei da aflição dos meus familiares e compreendi que estavam morrendo. Vi muitas pessoas que estavam ali para me receber. E pensei na vida eterna, achando que Maria Santíssima estava ali para me levar para um lugar de muita paz. Após isso, perdi os sentidos e quando acordei estava em pronto-socorro, muito parecido com os da Terra, mas diferente na tranquilidade e harmonia. E ele falou, estou no céu, preciso pensar em como viver aqui sem minha família. E como eles ficarão sem mim? Quando eu me fiz essa pergunta, ele disse, ele começou a ter perturbações, ele começou a se sentir mal. E aí a escritora diz que é interessante que a gente observe o quanto que o desespero dos familiares pode repercutir de forma negativa para os desencarnados, né? Ela conclui dizendo que você tem uma religião
Não é uma garantia de boa morte, mas já é uma ajuda. Mas o que mais importante é você abraçar uma fé. Ele, no caso desse último, ele acreditava muito na Maria Santíssima e que ela veio ajudá-lo. E já o próximo, o Daniel, ele diz o seguinte, também é um outro exemplo de que a oração ajuda muito. Daniel, ele diz, eu fui para a igreja de São Francisco, eu gostava dele. Quando eu estava muito doido, eu entrava nesta igreja, de vez em quando, até a doideira passar. E eu sabia rezar do meu jeito. O meu jeito era dizer que eu era torto e desobediente. Eu confessava, não para o padre. Lá eu confessava e pelas conversas eu fui me melhorando. E aparecia uma santa. Acho que era Santa Teresinha. E eu começava a rezar para ela. Eu gostava dela. Eu começava a rezar e aí eu acho que resolveram me ajudar. E eu fui ficando melhor. Então, no caso do Daniel, ele desencarnou, fazia uso de drogas e aí se refugiou na igreja. Né? E lá ele conversava com os espíritos que ele dava o nome de santas. Né? Bom, temos a Terásia. Esse é um pouquinho mais longo, mas eu tentei resumir o máximo, mas não deu muito. Ela viajou por muitos lugares e ela disse assim, eu achei que eu ia encontrar a felicidade longe, busquei a felicidade onde não tinha, me afastei da minha família, porque eu achava que elas eram diferentes de mim. Eu me sentia importante e morri sozinha. Ela havia morrido há aproximadamente 35 anos, nasceu em uma cidade pequena, ela mudou para a capital quando ela tinha 16 anos e ficou 30 anos sem ver os familiares. Né? Na capital ela estudou, fez o segundo grau, fez a universidade e de lá viajou para o mundo. Foi para a Inglaterra, para diversos países. E nunca voltou para visitar a família. Aí ela relata o acidente. Foi um acidente de carro. O carro bateu e todo mundo gritou e chorou. E eu fui lançada fora do carro. E eu olhava para o carro e me perguntava como era que eu tinha saído de lá se eu ainda me via lá dentro do carro. Quer dizer, não era ela, corpo físico, que tinha saído. Era o espírito. O meu espírito foi projetado fora do carro. Então, se ela, mesmo que ela tivesse informações sobre a morte, para ela não seria fácil perceber que havia morrido, porque ela se via inteira. Ela andava, ela conversava, não sentia, digamos assim, que tinha morrido. Ela disse só o seguinte, senti uma estranha sensação, mas eu estava de pé e era o que importava. E eu tive vontade de voltar para minha casa. Quando ela pensou que então voltaria para casa, né, como a gente acredita que o espírito, quando ele pensa, ele pode viajar para outros lugares. Ela não pôde voltar, por mais que ela quisesse voltar. Mas por que ela não pôde voltar? Porque o pensamento tem que estar ligado ao sentimento. E o sentimento que ela tinha naquele momento era sentimento de culpa. Ela diz assim, o que eu pensava era, por que eu fui embora? Por que eu abandonei minha família? Por que eu achei que aquela família não me servia? Isso me doeu tanto. Então, a primeira chance que eu tive, quando eu era jovem, eu fui embora e nunca mais voltei. E diante da morte, ela avaliou a própria vida. Ela disse, eu não acredito no que eu estou vendo. O que é que está acontecendo? Eu quero voltar para casa, quero ver meus pais, quero ver minha família, eu não consigo. E aí ela pediu ajuda a Deus e nesse momento ela adormeceu. E quando ela acordou, ela disse assim, eu não entendo essa nova condição, apesar de sentir que alguma coisa mudou drasticamente. E ela disse que quando ela lembrava da família, ela sentia uma dor muito grande, doía ao ponto de que ela não tinha vontade de fazer nada. Ela estava numa maca, em um hospital, na espiritualidade, e ela apenas queria se encolher e não sair mais dali. E isso tudo era a culpa que ela sentia. E ela disse que os socorristas, né, eles perguntavam para ela como é que ela estava se sentindo, e ela rogava a Deus e a Jesus, querendo saber quem eram aquelas pessoas. E aí ela diz assim, no meu íntimo eu sabia quem era. A gente sente que está em outro lugar. Pode até fingir que não sabe, mas sabe. Um dia chegou uma moça e me perguntou, como é que você está? Eu disse, eu estou morta.
Ela sorriu e disse, não, a senhora não está morta. A senhora está viva para a eternidade. Sim, a senhora está de volta depois de uma fase de aprendizado. E aí um dia ela me convidou para um passeio. Eu já tinha mais de 10 anos naquele hospital, porque eu não queria sair dali. Ela disse assim, uma pessoa que vive a vida nesse corre-corre, trabalhando, estudando, fazendo as coisas, só pensando no mundo físico, sente dificuldade quando passa para a vida espiritual. E eu nunca pensava que seria eterna. A gente sabe que um dia a gente vai morrer, mas eu também não pensava nessas coisas de morrer. E quando você morre, você chega lá e encontra o mundo. E aí ela fala dos passeios que ela teve, e que foi em um desses passeios que ela reencontrou os familiares. Ela disse assim, foi a misericórdia de Deus que chegou para mim com o abraço do meu pai. Eu pedi desculpas e perdão. Ele me disse, eu sei, minha filha, que o que você fez não foi por maldade. Seu pai só queria ver você feliz. Você foi feliz? Ela disse que ficou um tempo calada e disse, meu pai, eu tentei. Ela conclui a entrevista dizendo, eu aprendi que quando a gente vai embora sem dar satisfação, a gente coloca em risco o amor e a afeição. E que a gente tem laço de fraternidade que nos une à família que está no nosso coração. Então, é importante que a gente saia, mas que tenha vontade, tenha motivos para voltar. Não os abandone. E aí ela falou assim, e se meus familiares não quisessem me ver? Como é que eu ia ficar? Eu ia ter que esperar uma outra oportunidade de renascer e ainda poderia correr o risco de repetir tudo de novo. Bom, e o nosso último é o Camilo. Camilo é um espírito alegre, na época que ele viveu, ele era escravo. Ele já chegou agradecendo, dizendo muito obrigado. Eu vim falar que minha vida é de muito obrigado, de muita gratidão. O momento final não é sempre dor, não é sempre trauma ou confusão. E ele nem sempre é acompanhado de lágrimas e de dores. Ele diz, sou do tempo antigo, sou do tempo em que as pessoas não viviam assim em liberdade. Eu vivi e morri no tempo em que se tinha dor, e morri para ter paz. Aí ele diz que ele não sabe se ele morreu da doença ou se morreu do descaso, né? Naquela época com os escravos. Mas o fato é que aconteceu e que ele ficou feliz. E ele disse assim, tinha uma coisa dentro de mim que me dizia que não era possível que a vida seja dessa forma. Tinham crianças que nasciam livres e tinham crianças que nasciam escravos. Por que isso acontecia? Aí ele fala assim, que ele fala do momento da morte. Eu sabia que eu não estava só, e quando chegou a hora, eu fiquei com um pouco de medo. Mas eu senti que estava chegando a hora e senti paz. O mentor, né, o protetor dele, me disse, ô rapaz, vai ficar aí deitado, olhando? Vamos embora. Aí ele disse que ele olhou para o corpo e falou, aí o mentor falou assim, o corpo fica aí mesmo, você não precisa mais dele. Aí ele falou, eu não pensei nem duas vezes, já levantei e já saí correndo. Depois eu pensei, que povo burro, fica fazendo aquelas maldades conosco, os escravos, para quê? Quando você morre, você sai, a primeira coisa que você deixa é o corpo. Por que isso? Aí ele falou também do trabalho que ele faz na espiritualidade, né? Ele disse assim, a gente recebe as pessoas que morrem, os amigos e, às vezes, os não muito amigos. E eu gosto de receber fazendo festa, porque a gente tem que sempre estar pensando no Cristo. Aí ele fala assim, que quando ele estava encarnado, os escravos iam para a igreja, e lá eles ouviam os sermões que o padre fazia, né? Eles não podiam falar, tinham que ficar calados. E aí ele pensava assim, o padre está falando em Jesus, que amou todo mundo, né, que todos somos irmãos. E o senhor do engenho, mais sinhazinha, será que eles não estão escutando? Aí ele dizia, não, estava todo mundo fisicamente na igreja, mas o coração estava fechado. Eles não estavam escutando o sermão que o padre falava. Ninguém ouvia. Ele disse assim, eu aprendi muito com o mentor. E ele estava me ensinando a tirar a raiva do meu coração. Né? Porque aquela condição de escravo, quando ele desencarnou, ele levou essa raiva. A gente conversava muito e ele sempre me perguntava, e aí, Camilo, já tirou a raiva do coração? E eu dizia, sim, claro que sim, mas eu sabia que era mentira. E aí ele disse um dia, você quer fazer festa para os que aqui chegam, né? Então tá, vamos.
pode preparar a festa. Que o povo está chegando. E aí, quando ele fala assim, quando chega, o povo era todo branco. E eu ficava me perguntando, e cadê o meu povo? Só vinham os brancos, os senhores de engenho, as sinhazinhas, né? E cadê o meu povo? Aí disse que o mentor ficava olhando para ele. Então, Camilo, você já tirou a raiva? Vai lá, tem mais gente chegando, vai lá receber o povo. E ele dizia, eu fui fiz festa para receber todo o pessoal. E o mentor somente me olhando. Que rapaz esperto, ele me botou ali porque eu disse que não tinha mais raiva, mas no fundo, quem gosta de sofrer? E nesse trabalho eu fui aprendendo a tirar a raiva do coração. E também recebendo muito amparo desse mentor. Um dia ele me perguntou, você lembra do teste que você iria fazer? Aí Camilo respondeu, sim, eu lembro. Aí o mentor falou, bom, então o teste é nascer de novo. Aí ele disse que quando o mentor falou isso, ele ficou quieto, porque sentiu um aperto. E ele ficou imaginando como ele iria planejar esse novo renascimento, né? E ele se despede do grupo de entrevistadores, lembrando que no momento do desencarne não tem só dor, não tem só lágrimas. Ele diz assim, eu recebo fazendo festa. E não é todo mundo que vem na tristeza e na dor. Tem muita gente que vem na alegria. Né? Então, foi um depoimento bem interessante dele. Bom, nós temos tempo e agora vocês poderiam estar falando o que é que vocês acham que é interessante a gente estar levando. Tá? Como a gente vai viver bem, para poder a gente morrer bem. Quem gostaria de começar? Todo mundo levantando o braço, a gente vai ter que fazer uma votação aí para ver quem vai falar primeiro. Eu queria contar só uma historinha que eu ouvi esses dias e eu achei bem interessante. De um cara que tinha muito dinheiro, não sei se vocês já ouviram, não só. O cara tinha muito dinheiro e ele não era feliz, mesmo tendo muito dinheiro. Então, ele tinha buscado já todas as formas de ser feliz, ele já tinha tudo que ele queria ter, já tinha viajado, já tinha feito de tudo. E não encontrava felicidade. Aí ele ouviu falar que tinha um mestre budista que tinha as respostas que ele precisava. Aí ele pegou e foi para falar com esse mestre aí, né, que morava numa montanha lá no Nepal. Diziam que era um grande sábio. E ele chegou lá e, quando ele chegou, tinha uma fila enorme de pessoas para ser atendido. Aí ele ficou na fila, tal, reclamando, porque ele não estava acostumado a ser tratado como qualquer um, ele tinha muito dinheiro. Mas aí ele tentou burlar a fila, mas falaram, aqui não tem essa, ninguém cobra, aqui o mestre não cobra, aqui ninguém está pagando nada, ninguém vai te dar o lugar. Tem que aprender a esperar. E ele ficou lá, e depois de 6 horas na fila, finalmente ele foi atendido. Aí ele entrou assim, estava o mestre sentado, e ele percebia que as pessoas saíam com um ar assim, de tranquilidade. E aí estava o mestre sentado, tinha uma cadeira, uma mesa, uma caminha, né, uma jarra de água de barro, uns pedaços de pães assim. Aí ele falou assim, você que é o mestre e tal, né? Eu vim aqui te consultar, mas estou olhando aqui, né? Dizem que você é sábio, né? Você é um dos maiores sábios que se conhece e tal. Aí o mestre, na humildade, falou assim, o povo fala bastante. Ele falou, não, mas então me diga, se você é tão sábio, né? E com essa fila de pessoas te procurando, você não cobra nada? Se você cobrasse, você teria muito dinheiro, você seria muito rico, não sei o quê. Daí o mestre falou assim, mas eu sou muito rico. Ele falou, então onde você guarda os bens, né? Ele falou assim, então aqui. Ele falou, isso aqui são os seus bens? Você fala que você é rico, né? Aí ele falou assim, você também, né? Você é muito rico? O cara falou, eu sou muito rico. Eu falei assim, então cadê os seus bens? Não, mas é que aqui eu só estou de passagem. Mas falou, eu também. Então, quais são os bens que a gente pode levar para o lado de lá? Culpa? O que vocês acham? Culpa é uma boa coisa para se levar? Raiva, como o Camilo levou raiva. Eu acho que o interessante é a questão do medo, né? Eu, por exemplo... Tem medo de Nossa, né? Não olho nem encarnado no espelho, mas eu acho que muita gente tem esse medo.
não sei se, enquanto a gente está aqui encarnado, eu acho que nós seres humanos, algumas pessoas realmente fazem da morte um ritual meio macabro mesmo, né? E não deveria ser assim, né? Então a gente acaba crescendo com essa percepção de que é uma coisa ruim e tal, e é difícil se distanciar disso. Então, eu preciso preparar muito, porque o medo para mim vai ser o principal. Pessoal de trás lá, está todo mundo com a mão levantada, querendo falar. Por favor. Um dos pontos que você falou aí, um dos depoimentos, não lembro o nome, né? Era aquele negócio da deusa lá, né? Não falei. Isso acho que é um negócio interessante, um exercício que a gente pode fazer. Eu tava há muito tempo assistindo uma série que nem é espírita lá, médium também, tem lá um médium que ajuda a resolver casos, essas coisas. Na série em si não vale a pena, mas teve um episódio, né, a médium sempre ajudava a pessoa que morreu a falar algo para algum parente que ficou. Esse é um tema sempre. O filho que morreu falando para a mãe, é sempre outro tema. E o episódio que mais me marcou, uma hora que morre um personagem importante na série, né, e aí a médium vê ele, ela vai lá na igreja, ela fala, tô aqui, você me ajudou a resolver tantos casos, qual é o recado que você quer que eu entregue para sua família? Porque você, né? Aí ele falou assim, não tem nada. Né? Eu falava todos os dias para eles, quanto eu amava eles e tal, eu vim aqui só para falar tchau, mas eu vim para você, eu não tenho nenhum recado. Então, às vezes, lógico que o negócio da morte dá um medo, mas assim, às vezes esse exercício é importante se você pisar para fora aqui e cair todo no chão, né? Pode acontecer com qualquer um. Você está tranquilo? Né? Seus filhos, seus pais, todo mundo sabe o quanto você ama eles, você está indo tranquilo? Esse é um exercício que pode parecer também tétrico, mas eu às vezes faço. Falo assim, o que acontece se eu não voltar amanhã? Né? Bom, acho que essa é uma lição legal ali do rapaz da Deus. É interessante porque você mencionou, eu tenho medo da morte. Maioria das pessoas tem medo da morte. Não interessa qual religião, qual filosofia. O negócio é que a gente não sabe. O que acontece, né? Então, eu não sei o que acontece, mas eu vou me preparar para o que quer que seja. Então, ela falou, o que a gente leva para o outro lado? Raiva, a tristeza, o sentimento de não ter terminado o que a gente se propôs a fazer. O que a gente vai fazer com isso lá? Nada. Então, se a gente pudesse começar a eliminar essas coisas enquanto a gente está aqui, na hora de passar para o outro lado, a gente já sabe como desligar dessas coisas, porque eu reconheço, eu sei quem eu sou, eu tenho esse medo. Então, eu vou ter esse medo por resto da vida, agora que eu sei que eu tenho esse medo? Não. Então, o que é que eu preciso fazer para me livrar desse medo? E quando a gente começa a trabalhar nisso, pelo menos na minha parte, o fato de eu começar a fazer perguntas sobre coisas que eram tão óbvias para mim, por exemplo, a vaidade, né? Uma das coisas que muito óbvio no meu caso, a mentira, nossa senhora, falou a mulher da mentira aqui. Então, eu falei, nossa senhora, eu já sei que isso está errado, que isso me prejudica. Por que eu vou continuar sendo assim? Então, se eu sou assim hoje em dia, porque realmente eu sou um ser humano que ainda não consigo ter o cérebro e o meu sentimento no exato lugar. Então, mesmo que o meu cérebro e a minha inteligência conheçam muito bem, eu aqui ainda tenho dentro de mim um emocional que é, não. Medo de morrer, medo de desencarnar. Vocês sabem que eu não tenho agora? É esquisito, mas eu estou ansiosa para morrer. Eu não sei por quê.
Eu acho que aqui eu conheci muita coisa sobre a vida. Boa, ruim, horrorosa, maravilhosa. Passei por todos esses estágios. Aprendi sobre mim mesma, todas essas coisas, ou pelo menos um pouco das coisas, de quem eu sou, por que eu sou. Agora, o que eu vou fazer? Né? Bom, mas a Hilda é um caso à parte, porque tem muitas pessoas ainda, principalmente no meio espírita, que tem muito medo. Então, tipo assim, a gente tem que saber, né, buscar um equilíbrio entre viver bem e viver também com esse medo e tentando aprender como desmistificar, né, entender. E como a gente aprende? Pesquisando, estudando, né, falando, para poder a gente estar trabalhando esse medo. Bom, alguém mais gostaria de falar? Eu queria que você me ajudasse a me entender, porque eu tenho uma facilidade muito grande de lidar com a morte. As pessoas, eu fui socorrista, né? Quer dizer, lá vem mais um, vamos embora. Sabe, eu não sei se é normal, porque uma coisa é você se preparar, outra coisa é você sentir bem quando a pessoa realmente relaxa e vai. Eu não sei se eu tenho medo, e por isso eu enfrentei tanto, sabe, nesses casos de ressuscitar, de ajudar na passagem, a família toda me chamava. Talvez eu não sei se eu tenho medo, sabe? Eu não sei. Eu acho está que ajudando as pessoas, ajudando quem vai e ajudando quem ficou, né? Aí eu penso como ela, eu sinto dentro de mim que eu tenho um tempo ainda para ver algumas coisas, ver netos chegando, depois eu acho que eu vou, sabe? Mas olha, engraçado pensa isso, assim, né? eu aprendi a pensar que quando eu vejo uma pessoa que faz uma coisa tão naturalmente, e para mim é assim, o fim do mundo, eu imediatamente imagino, isso daí é vida passada. Porque nós todos estamos aqui utilizando coisas da vida passada, mesmo que a gente não saiba, que a gente tem um esquecimento. Mas ela fica impressa no nosso espírito. Então, tem esses exemplos que nós temos hoje de crianças prodígio, meu Deus do céu, mais e mais e mais. Nosso planeta está evoluindo tão rápido agora que essas crianças, esses espíritos estão voltando e deixam toda a habilidade deles solta na criança ainda. Então, é essa vida passada que faz. Você começou a falar, eu aqui imaginei. Mas é que ela era uma pessoa que trabalhava, sei lá, casa de velório, ou um médico que se especializou nisso, uma enfermeira. Podia ser, né? E que agora para você é tão fácil. Pode ser. Mas isso aí, cada caso é um caso, né? Como o desencarne também é diferente para todo mundo. Nunca é igual. E só uma coisa, a gente vai para o mundo espiritual toda noite quando a gente dorme. Então, podem, como já é sugestão, pedir ao seu anjo de guarda para te levar para um lugar interessante, um lugar legal, que você possa aprender, que você possa trabalhar, que você possa contribuir, que você possa se ajudar. Então, porque toda noite a gente morre, volta a viver quando a gente acorda. E é interessante a gente agradecer por mais um dia de estar encarnado para poder estar tentando se melhorar. Bom, e nesse livro tem algumas sugestões que eu gostaria de deixar para vocês sobre de como viver bem para poder morrer bem. Ele diz assim, estarmos em dia com os nossos afetos, como você trouxe, né? Ele está sempre dizendo coisas importantes, coisas amorosas, né? Mensagens interessantes para os familiares, para os amigos. Estar em dia com os nossos afetos. Segundo, sempre reconciliados com os nossos desafetos. Buscar também as reconciliações, porque quando a gente desencarna e tem algum problema aqui, algum atrito, fica difícil viver bem lá. Sempre desprendido dos bens terrenos. Os bens terrenos estão aqui para a gente usufruir deles, não para a gente ser usado por eles.
Muita gente fala assim, não tenho tempo para minha família, porque eu tenho que trabalhar para poder comprar uma casa maior, para poder comprar um carro melhor. Quer dizer, não está vivendo bem, porque está só pensando em trabalhar ou em se ocupar para adquirir mais coisas. Sempre habituados à prece, né? A gente viu nos depoimentos que a prece ajuda tanto quando você está encarnado, quando você desencarna. Ter sempre o olhar na transcendência, como o médico, né, que tinha, ele teve uma morte trágica, mas em nenhum momento ele sofreu, porque ele sempre estava pensando, existe algo além disso, existe algo maior do que isso. É você olhar para uma flor e dizer, quem criou essa flor? Como essa flor foi criada? Então você está tendo esse olhar além do que você consegue entender, imaginar. E, acima de tudo, ter a consciência tranquila de uma vida bem cumprida. Se você vive o seu dia a dia bem cumprido, você vai ter um desencargo também muito bom. É isso. Então, bem rapidinho, eu só queria falar uma coisa, pera só um pouquinho. Porque quando ela fala aqui, deixa eu dar uma olhadinha, estarmos em dia com os nossos afetos, é estarmos em dia com o que nós sentimos em relação aos outros, em relação a nós mesmos. Se a gente aplicar os conhecimentos que a gente tem daqui, a gente vai ter bastante disso feito. E os desafetos, a mesma coisa. Então, eu acho que o trabalho que eu fiz, está no YouTube ou no nosso... Está na Professe, né? Está no Facebook. Então, todas as apresentações estão lá, se vocês quiserem ter uma referência e tal. É justamente isso. A gente vai na reforma íntima para se preparar, para chegar na hora do desencarne, não ficar grudadinho ali no corpo e com medo de ir embora, né? Então, vamos pensar todo mundo de que preparar-se para morrer é ser feliz aqui. A última nota que ela fez aí é com uma consciência tranquila. A vida cada dia bem cumprida. Exato, então é felicidade, é consequência do nosso trabalho. Então está tudo ligado aqui, né? A gente vive bem, a gente desencarna bem. Vamos amar todo mundo, ter caridade, né? E aí a gente passa bem. Agora sim.